Fala pessoal, Thiago na área para mais um vídeo e hoje vamos assistir Kobori no Flow. Bora lá. Um termo que é que tu disse assim, depois a gente pode falar sobre isso, que é talvez a gente já tenha falado e talvez sem usar esse nome aqui, que é o swap cambial sem o dólar. O que é isso? O que é um swap cambial? Vamos explicar como funciona agora atualmente, né? Por que a gente faz swap cambial? Inclusive, são críticas que eu fiz. Assim, o Kobori é sempre muito didático, né? Esse termo para mim é novo também. Quero entender o que significa isso. Vamos entender junto aqui. Ao Banco Central, quando teve aquela alta do dólar no final do ano passado. Passou de 6, foi para tanto, e o Banco Central, na minha visão, demorou a intervir no mercado, né? Porque o Banco Central tem reservas internacionais suficientes para enfrentar o mercado. Dando mais um passo atrás. Desculpa se eu me alongar um pouquinho mais. Não, pode dar. Quando o George Soros quebrou o Banco da Inglaterra, ficou famoso, foi porque ele apostou contra a libra esterlina, né? Porque ele achou que o Banco Central da Inglaterra não ia conseguir defender um patamar de taxa de câmbio que a Inglaterra e todos os países que estavam estudando chegar na unidade monetária, que foi o euro, né? Foi até por isso que a Inglaterra saiu e não fez parte. Todos os países tinham uma taxa de câmbio que eles tinham que defender, mais ou menos nessa lógica da cesta de moeda. Elas tinham que manter uma paridade de câmbio, de valor entre as moedas de todos os países que estavam estudando ter a unidade monetária, que depois veio a ser o euro. E esses países, para defender isso, obviamente, como o Brasil, tinha que ficar intervindo no câmbio. Eles tinham que ter um câmbio dentro de uma banda. Era um câmbio flutuante, mas fixo. Tinha uma banda ali que o Banco Central tinha que intervir. O Jorge Soros fez alguns estudos lá com um especialista que ele tinha na época e olhou e falou assim, esses caras não vão conseguir defender o valor da moeda, da taxa de câmbio, porque a Inglaterra tinha um problema de inflação e o Banco Central tinha, como todo Banco Central no mundo, que intervir elevando a taxa de juros, né? Então, quando ele eleva a taxa de juros, ele mantém a moeda dentro do país. E aí, por uns estudos que ele fez, ele falou assim, o Banco Central tem um limite para aumentar a taxa de juros, porque, obviamente, se aumenta a taxa de juros, tem um monte de reflexo negativo na economia. E o Banco Central vai chegar nesse patamar, ele não vai conseguir fazer isso. E quando ele não conseguir mais subir a taxa de juros, vai ter uma fuga de capitais da Inglaterra e o Banco Central inglês não tem reservas suficientes para defender essa banda da taxa de câmbio. Foi o estudo que o Jorge Soros fez e ele acertou. Aí o que ele fez? Ele começou a apostar contra. Ele começou a apostar contra a libra esterlina. E ele foi vencedor porque ele se alavancou também, pegou não sei quantos bilhões e foi cada vez mais apostando contra quando a Inglaterra abandonou, assumiu realmente que não ia conseguir defender o poder, lá a taxa de câmbio disparou e o Jorge Soros ganhou 1 bilhão lá num dia. Né? Ficou famoso esse movimento. Nessa primeira explicação aqui eu não consegui abstrair toda a informação que precisava, imagina. Deve ter um conceito muito maior do que eu consegui absorver, entende? Eu entendi que o Jorge Soros ele apostou contra o Banco Central da Inglaterra. A Inglaterra não conseguiu subir a taxa de juros suficiente e nesse ínter aí o Jorge Soros ganhou muito dinheiro. Bom, vamos continuar para ver se clareia um pouco mais as informações aqui. Por que eu contando essa história aí? Porque aí a Inglaterra teve que abandonar esse sistema e ele saiu da unidade monetária e até hoje é só a libra esterlina. Ela não entrou na unidade, entrou na comunidade europeia, mas não entrou na unidade monetária. Foi isso que aconteceu. Que os países, por que eu falo isso? Por que o Brasil tem capacidade para enfrentar? Tem uma conta que não está em documento nenhum, é uma conta lógica que eu tenho, e uma lógica bastante embasada, que quando eu fui professor do IBMEC, tinha um outro professor que ele era o cara que fazia a gestão das reservas internacionais. Eu era o único cara do mercado que era professor do IBMEC. Todos os outros professores eram do Banco Central, do Tesouro Nacional. Então eu conversava muito com eles e sabia mais ou menos, né? E ele era o gestor das reservas internacionais do Brasil. E ele nunca me falou isso, mas pelas conversas, qual que é a lógica? O que propicia uma fuga de capitais do Brasil? É toda a dívida pública e privada que o país tem em dólar. Então, sei lá, o Grupo Flow tem uma dívida de 100 bilhões de dólares, né? O Estado brasileiro tem uma dívida de 1 trilhão de dólares. Então, teoricamente, numa crise de aversão ao risco tremenda, no limite, vão sair 1 trilhão e 100 bilhões de dólares do país. Porque vai ter que pagar, vai ter que executar essa dívida, vai ter que pagar.
E aí o país precisa ter esse 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Né? Se ele não tiver, o mercado vai fazer a mesma leitura que o Jorge Soros fez do Banco da Inglaterra. O país não tem capacidade de defender o poder da sua moeda. Então, como estou falando, não tem nada escrito, mas... Bom, então o que Jorge Soros fez foi comprar títulos de dívida em libras, pegar empréstimos bancários em libras. Essa libra ele troca por dólar. Então ele tem uma dívida em libra e ele está transformando essa libra em dólar, certo? E ele faz tanto esse processo que ele esgota os dólares do Banco Central. Porque para manter a taxa de juros que a libra que o Banco Central está tentando controlar, imagina que ele está tentando controlar uma taxa fixa aqui. Para tentar manter essa taxa, ele tem que comprar essas libras do George Soros para não desvalorizar a moeda. Mas vai chegar um ponto que o George Soros vai vender tantas libras, ele vai conseguir tantos empréstimos, vai vender tantas libras, que o Banco Central não vai conseguir manter essa taxa. O que vai fazer com que o preço da libra caia. E quando o preço da libra cai, o empréstimo que ele fez em libra é num valor menor comparado com os dólares que ele adquiriu com essa libra. É mais ou menos essa conta que o mercado faz. Né? O país tem que ter reservas suficientes para pagar toda a sua dívida pública e privada em dólar. Tá? Então, as reservas... Entendi. Isso não é possível no Brasil, porque o Brasil tem dólares para honrar todas as suas dívidas, vamos dizer assim. reservas que o Brasil já chegou de passar de 400 bilhões de dólares, sempre foram suficientes nessa conta para pagar toda a dívida, porque o Brasil quase não tem mais dívida externa, pública, mas para pagar quase toda a fuga de capitais que seriam para pagar as dívidas de todas as empresas do Brasil em dólar. Então, é como se eu tivesse um canhão aqui falando, não adianta você apostar contra a moeda brasileira, porque eu tenho um canhão aqui que eu derrubo todo mundo. Uhum. Exatamente. Pode sair todo mundo amanhã, eu tenho 400 bilhões de dólares para pôr no mercado. Não adianta apostar contra o Banco Central brasileiro, porque se você exigir de mim que eu pague todas as dívidas que os meus bancos gerarem, eu tenho dólar para pagar tudo isso. Então, não adianta apostar contra mim. Entendi. Então, não apostem contra a minha moeda. No limite é esse o recado que as reservas internacionais do Brasil dá para o mercado. Então, o Brasil tem reservas internacionais suficientes para defender o poder da moeda. Tá? Então essa é a dinâmica dos bilionários, né? Os caras conseguem pressionar o banco central de um país. O cara é muito poder na mão de um indivíduo só, né? Mas ele não precisa utilizar tudo isso. Por quê? No mesmo exemplo, teve um aumento na aversão ao risco. Né? Aí os investidores estrangeiros fogem, vendem aqui os ativos dele e fogem. Então, o que desestabiliza a taxa de câmbio? É um desequilíbrio entre compra e venda, como tudo. Tem muita gente indo embora, tem que comprar dólar, converter o real dele em dólar para ir embora. Aí ele está na ponta compradora de dólar. Aí o dólar se valoriza, a taxa de câmbio dispara. Então sempre que há uma fuga de capitais saindo do Brasil para fora, é o que impacta a alta do dólar. Tá? Uhum. Só que tem muita gente que não está nessa ponta porque ele quer ir embora para o Brasil, porque ele quer se proteger. Então, o mesmo exemplo. O Grupo Flow aqui tem uma fatura para pagar daqui 100 dias de 100 mil dólares. Daqui 30 dias de 100 mil dólares. E aí o Igor tá aqui vendo a contabilidade e fala, putz, daqui gerou esse negócio do Trump aí, o dólar tá subindo. Cara, não vou correr o risco, não. Vou comprar os 100 mil dólares hoje, porque eu tenho uma fatura para pagar daqui a um mês. Uhum. O Banco Central sabe disso. O Banco Central tem mapeado quem está comprando dólar para se proteger e quem está comprando dólar para sair do país. Cara, essa é uma informação muito interessante, né? Então quer dizer que o Banco Central ele tem mapeado pessoas que têm dívida, empresas que têm dívida em dólar, para poder tirar esse medo dessa empresa que tem dívida, tirar esse medo do disparo da taxa. Porque imagina, eu tenho uma conta em dólar que eu tenho que pagar mês que vem. E daí eu não sei quanto está o câmbio. Né? O câmbio, quanto menor para mim, melhor, né? Quanto menor o valor do dólar, melhor para mim, porque vai me custar menos reais para pagar essa dívida. O contrário também é válido. Então, quanto maior o valor do dólar, pior para mim. Então, se eu vejo uma instabilidade econômica e vejo capital saindo do país,
O que eu faço? Eu falo, bom, vou adiantar essa dívida e vou pagar minha dívida em dólar agora para poder para que eu possa sair desse risco. Mas isso é um movimento complicado que só aumenta a crise, porque o descontrole da taxa de câmbio nada mais é do que a demanda por dólar da parte interna para a externa. Então, quando eu tento adiantar uma dívida, eu estou demandando dólar, fazendo com que ainda minha moeda caia mais. Então, meio que um ciclo vicioso ali que se autoalimenta. O que o Banco Central faz é garantir que eu vou ter o dólar para pagar daqui a um mês. Isso me deixa mais tranquilo e tira essa minha aversão ao risco de perder dinheiro, né, de quebrar, garantindo que eu vou ter os dólares para pagar. Entendi. Tipo, por isso que economia é uma ciência social, não é uma ciência exata, porque ela depende muito dos indivíduos que estão compondo aquela sociedade, né? Aquela dinâmica econômica é puramente dependente das relações interpessoais entre os indivíduos, tanto dos países quanto os indivíduos em si. Por isso que está muito mais próximo de algo psicológico do que algo matemático. Os valores ali são matemáticos, mas eles respondem às emoções dos indivíduos, né? Muito louco. Eu não sei vocês, mas por exemplo, até pouco tempo atrás eu tinha essa noção de que a economia era muito mais uma ciência exata do que uma ciência humana. Mas não, ela é uma ciência humana, né? Ela está no campo das humanas, né? Não está no campo das exatas. O que o Banco Central faz? Um contrato de swap cambial. Eu chego para você, Igor, e falo assim, Igor, sua fatura é de 100 mil dólares, você está comprando 100 mil dólares porque você tem uma fatura para pagar. Fala o seguinte, vamos fazer um contrato aqui de swap cambial. Eu te dou os 100 mil dólares daqui 30 dias e você me paga a taxa de juros. A variação da taxa de juros de hoje até daqui 30 dias. Então, tipo assim, ele fixa o preço. Fixa o preço, ó, Igor. O preço é esse aqui. Com a taxa de juros, ele vai variar até aqui. Eu te pago 100 mil dólares nesse valor, você não precisa tirar o dinheiro do país. Pode ficar tranquilo. Vai ser, então, eu não vou precisar mais demandar dólar. Isso desincentiva a desvalorização da moeda e a fuga de capital. O contrato de swap cambial é isso. É uma troca de dólar por taxa de juros. Então, o Banco Central, nessa operação, ele não usa a reserva internacional. Ele tem um custo que é pagar, obviamente, a variação do dólar, quando ele for te entregar o dólar, e vai receber taxa de juros e vai, se for uma diferença negativa, ele vai assumir o prejuízo. Mas ele não vai usar a reserva internacional. Então, uma boa parte do dinheiro que entra nesses movimentos do mercado no aumento da aversão ao risco são de empresas querendo se proteger. Ele não quer pagar a variação. Tá? Então, entendido que é o contrato de swap cambial. Agora, nesse acordo que o Brasil fez com a China, a mesma coisa. Eu sou japonês, tá? Mas eu vou fazer o papel do chinês. Tá bom. Eu sou um empresário chinês, você é um empresário brasileiro. Aí você importou aqui, sei lá, cachaça da minha empresa, eu mandei para você. Cachaça não, que o chinês é ruim fazer isso. Você importou os microfones aqui para vender no mercado brasileiro. Mesmo exemplo, fez uma fatura aqui para me pagar daqui 30 dias de 100 mil dólares, como era feito. E você fazia a operação exatamente essa, swap cambial. Você fazia no Brasil essa operação com o Banco Central brasileiro para se proteger numa eventual disparada aí da taxa de câmbio. O acordo que o Brasil fez com a China é que você não precisa mais fazer em dólar, você pode fazer em yuan. Eu, China, Estado, aceitei fazer isso e os meus empresários... Como é que deve ter ficado os Estados Unidos, hein? Será que ficou feliz? Porque, assim, a hegemonia do dólar garante a posição dos Estados Unidos em primeiro no mundo, né? Os Estados Unidos só consegue financiar todo o seu aparato militar por causa do dólar. Então, por isso o interesse tão grande dos Estados Unidos de diluir os blocos econômicos concorrentes ao dólar, né? Quando o Brasil fecha um acordo desse com a China, ele ameaça diretamente essa dinâmica. Então, não é à toa que o Trump não está feliz. Eles aceitaram fazer isso, entendeu? Então eu vou te vender em yuan, porque qual que era a preocupação quando era só com a moeda? Pô, mas se disparar aí a taxa de câmbio, eu vou ter que fazer um swap cambial no Brasil em dólar,
vou ter que ficar fazendo a conta com o yuan, isso vai me desorganizar. O acordo que o Brasil fez com a China foi que esses contratos swap cambial podem ser feitos em yuan. Então você tem uma fatura para pagar daqui 30 dias de 100 mil yuans e o Banco Central aceita fazer, entre os dois países, um contrato swap cambial em yuan, sem passar pelo dólar. Cara, então, tipo assim, isso é positivo para a China e para o Brasil? Eu imagino que pelo fato de você tirar o dólar, que é uma moeda tão demandada, e você colocar yuan, que não é uma moeda tão demandada, então ela não vai ter uma variação de valor tão grande, né? Isso traz mais estabilidade para a negociação ali entre os dois países, porque tá no câmbio dos dois, não tem um terceiro para onde o capital pode fugir. Entende? Tipo assim, não tem uma negociação entre eu e você, eu não tenho um terceiro que rouba valor dessa dinâmica econômica. Eu tiro ele fora e eu só vou ter a relação econômica entre nós dois. Daí a China ela controla o câmbio dela e o Brasil controla o câmbio dele. Então fica tudo muito mais simples, né? Interessante. Entendi. Ô, Kobori, o Milei fez isso. A China fez com o Milei também, não fez? Com a Argentina também, não fez? Eu acho que nesse acordo fez, até porque a Argentina está com um problema seríssimo. Para honrar as contas com o FMI também, né? Porque o FMI emprestou os dólares para a Argentina, mas com exigência que eles não poderiam usar esse dólar para defender a moeda. Nessas operações da Argentina para defender o peso argentino, né? Então, esse acordo que a China fez com as exigências do FMI. Vou te dar o dinheiro, mas você não pode defender sua moeda com ele. Tipo, controlando o que o Banco Central daquele país pode fazer, né? A Argentina já também tentando, porque o Milei é completamente aliado aos Estados Unidos, né? Mas é tipo já estendendo a mão. Isso que eu falo, enquanto um quer chutar, o outro tá estendendo a mão. Foi meio que Entendi. Daí tá a disputa econômica dos dois blocos, né? Tanto o bloco asiático quanto o ocidental. No caso, os Estados Unidos e China, né? Tipo, enquanto o FMI, que é uma entidade financeira muito influenciada pelos Estados Unidos, impõe restrições, a China estende a mão falando, vamos fazer os contratos na minha moeda, que é melhor para nós dois. E é assim que é travado a dinâmica econômica no mundo hoje em dia. Cara, cada vez mais nós estamos lidando com um mundo multipolar, né? A China já é grande demais para ser ignorada. Um sinal de... Mesmo sabendo que você está aliado lá, se você tiver algum problema aí na taxa de câmbio, eu aceito fazer um swap cambial com você em uma. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado mais claro para você esses conceitos de swap cambial, troca de moeda, apostar contra o Banco Central de outro país, essas dinâmicas econômicas que, por causa dos termos, ficam complexas, mas a lógica é relativamente simples, né? Se você conseguir olhar para o todo, você consegue compreender isso e daí fica muito mais clara a movimentação dos países. Porque os Estados Unidos pressiona o BRICS para que ele acabe tirando força do BRICS, pressiona os países que compõem o BRICS individualmente, né? Então, porque os Estados Unidos se sente tão ameaçado com a China, entendendo essas dinâmicas e como isso reflete no nosso país, que nós vamos conseguir votar melhor também, né? E sempre é essa a ideia. Claro que essas dinâmicas, elas são muito macro e a nossa capacidade de influenciar nelas é mínima no curto prazo, né? Mas no longo prazo, com decisões de voto, decisões políticas, até mesmo no convencimento do tete a tete ali, de você conversando com a sua família, conversando com o seu colega de serviço, nesse sentido, entende? Eu acredito que o impacto possa ser muito positivo. Espero que tenham gostado, espero que tenha enriquecido o seu conhecimento, seu repertório de conhecimento econômico aí, porque o meu foi muito enriquecido. Se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda bastante.
E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.